Bem, aí com o rebaixamento já consolidado do Paysandu, né, a diretoria conseguiu colocar o time aí já rebaixado com 10 rodadas de antecedência, não matematicamente, mas quase que virtualmente rebaixado com 10 rodadas de antecedência, podendo ser rebaixado matematicamente com até 3 rodadas de antecedência, ou 4, quem sabe. Então, já é certo que o Paysandu, obviamente, estará rebaixado. Se isso não acontecer, eu acho que a gente já está para além do milagre, que, obviamente, isso não vai acontecer, né? E aí já começa aquele tom lá de, poxa, e aí, será que a gente vai virar um Santa Cruz, um Remo, 7 anos sem divisão, Santa Cruz um tempão sem divisão, ou pegando numa escala menor, né? Times com menores torcidas, mas aqui também do Norte e Nordeste. Vamos virar lá o Rio Negro, Nacional de Manaus, o Sampaio Correia, o Motoclube, né? Enfim, pegando esses times de escalão de torcida menor do Norte e do Nordeste, né? Bem, antes de a gente responder essa pergunta, né? Primeiro eu queria dizer que eu me associo a todas as críticas que a gente já fez aqui para a diretoria de outros canais que tem feito, né? O objetivo desse vídeo não é falar sobre essas críticas, a gente já falou em outros vídeos, e vocês já sabem qual é, né? Mesmo porque, assim, isso que é legal do YouTube, né? Cada canal tem seu estilo, né? É o meu estilo, não estou dizendo que é melhor, pior, meu estilo não é diretoria sem vergonha, renuncia, bando de vagabundo e tal. Entendo os canais que fazem isso, inclusive me associo às críticas, mas cada um tem o seu estilo. Enquanto tem uns que tem o estilo de bater na mesa, né? Eu, na minha própria vida, eu não tenho esse estilo, né? Feliz ou infelizmente, eu sou meio que aquele tipo de que, bateu o carro, a primeira coisa que eu faço é aonde é que a gente vai consertar o carro, né? Raramente eu fico ali, e isso é bom e é ruim também, né? Então, cada um tem um estilo, mas eu me associo a todas essas críticas, já fiz também essas críticas que vocês já sabem qual é, mas eu quero primeiro me ater a essa pergunta aqui, né? Afinal, será que a gente vai despencar direto para a Série D? Vamos virar esses times aí, Santa Cruz, Remo, né? Enfim, bora lá responder essa pergunta. Antes também da gente de falar dessa comparação, né? Eu fico me perguntando, pô, em vez de a gente estar se perguntando se a gente vai virar um Remo, ou um Santa Cruz, ou um Sampaio Correia, né? Por que a gente não se pergunta que a gente não poderia virar um Goiás, um Vila Nova, um Ceará? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu estou pegando clubes associativos com receitas similares, sendo que o Paysandu potencialmente poderia ter receitas até maiores que Goiás e Vila Nova, porque a nossa economia é similar, os nossos torcedores são maiores, e a gente tem uma coisa que eles inclusive criticam a gente tem apoio do Estado, coisa que nem Goiás e nem Vila Nova tem. Né? A gente tem que se perguntar, antes de falar, coitadinho da gente, o Goiás tem muito mais investimento, a primeira coisa é a gente pensar, vem cá, por que a gente no mínimo não é um Goiás? Não é um Ceará? Não estou nem falando de Fortaleza, de Mirassol, não. Estou falando de clubes associativos que têm uma estrutura, ou já teve, né? O Ceará está bem à frente agora, o Goiás e Vila Nova nem se fala bem à frente, mas a gente já teve em lugares parecidos com esses clubes, em tempos não muito distantes. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, por que a gente está com medo de virar um Remo, um Santa Cruz, e por que a gente não virou um Goiás, um Ceará, um Vila Nova, né? E estou falando em termos de estrutura e competitividade, né? O Vila Nova já vai aí, se não me engano, para a sua quarta Série B. O Goiás nem se fale, nunca caiu para a Série C. Outro time também que a gente poderia se comparar era o CRB, um estado minúsculo, né? Alagoas é um estado minúsculo. Em termos de economia, não se compara com o Pará. Né? Então, em termos de apoio estatal que os clubes do Pará têm, também não se compara. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Bem, mas como é que a gente pode tentar responder essa pergunta? Será que cai para D? Aquele desespero? Bem, primeira coisa, e isso não é passar pano para a diretoria, porque eu já me associei às críticas aqui, já gravei outro vídeo, já falei outro vídeo, que infelizmente nós viramos esse tipo de clube. Infelizmente, né? Paysandu e o Remo agora tá tentando se reerguer aí. Paysandu e Remo, né? Enfim, Sampaio Correia, até o próprio Santa Cruz em poços muito maiores, nós viramos esse clube. Depois da era de 2002, a gente
sobe para B, né? O tempo maior que a gente ficou foi 2015 a 2018. Depois a gente vai lá, sobe, faz uma gracinha, cai de novo, sobe e luta para ficar na B, né? Ou seja, aquele time de outrora que tinha uma camisa pesada na Série B, nós não temos mais. Agora a gente virou um time de camisa pesada da Série C. Então, primeiro ponto que a gente tem que levar em conta, isso não é novidade, isso não é o fim do mundo, apesar de ser frustrante, porque infelizmente a gente se tornou esse clube, né? Inclusive desse mesmo grupo, né? Que agora é um grupo que já está há 12 anos do Paysandu e de gestões anteriores também, infelizmente, né? Então, primeiro ponto, né? Não é o fim do mundo, portanto não dá para dizer agora acabou o Paysandu e a gente vai para D, certo? Agora um ponto que preocupa, né? É um ponto que anima e preocupa. Em relação às finanças, a gente me parece que apesar de a gente ter um orçamento que mais ou menos em 24 foi de 70 milhões, de 25 a gente não tem como saber, e mesmo o de 24, que era obrigação dessa diretoria publicar o balanço pelo Estatuto do Torcedor, até abril desse ano e ainda não foi publicado, mas especula-se aí um faturamento de 70 a 80 milhões, enfim, que seja 50 milhões, é preocupante o time não ter 600 mil reais para pagar um transfer ban. Se falava também em 400 mil reais. Isso é muito preocupante e isso acende um sinal de alerta, porque a finanças está muito ligado, diretamente ligado ao futuro do clube. Por outro lado, né, a gente teve um atraso aí de 20 dias de direito de imagem, que a imprensa já noticiou que agora está sendo quitado. Então, ou seja, tirando esse incidente, nós passamos as 2 temporadas com salários em dia, né? O final do ano passado deu uma atrasada, mas o próprio clube explicou e a imprensa explicou que era normal, deu uma atrasada, mas no final, quando se fecha o caixa, ficou saudado. E claro, aquelas manias de sempre, de ficar devendo um bicho, e parcelar, e depois é jogado na justiça, mas me parece que em comparando, e aqui o nosso parâmetro é Remo e Santa Cruz, daquela época de sem série ou de série D, me parece que comparando a esses times, né? E aí a gente vai para a estrutura também. A Curuzu não é a mil maravilha, mas tem um hotel, mal ou bem. É um estádio que agora a gente falando de Série C, ainda é um estádio de Série C que está acima da média, né? Claro que a gente tem outros estádios de Série C muito melhores, mas está acima da média. E comparando com Remo e Santa Cruz, que é o medo, né? Que todo mundo diz, vamos virar Remo e Santa Cruz. Comparando com esses clubes na época de Série D, eu creio que a gente esteja bem melhor, né? Então, claro, a gente tem que criticar, ficar muito frustrado com essa queda, puto da vida, mas calma também, né? O Paysandu não vai acabar porque a gente vai cair para a Série C, né? E outra coisa, se a gente for olhar ali os times da Série C, né? Claro, a Série C tá ficando cada vez pior, sim, tá ficando cada vez pior. Mas se a gente for olhar ali a Série C, ó, tá aí a Série C para vocês, vamos lá. Caxias, primeiro lugar. Aí tu tem Ponte Preta, Náutico, Londrina. Aí tu tem aqui por aqui também Guarani. Cara, esses clubes a gente cansa de enfrentar. Às vezes em Série C se enrola, mas não é também para ficar com medo de cair, né? Pode acontecer? Claro que pode. Mas dentro de uma perspectiva, a gente tem plenas condições, com todas as ressalvas que a gente faz dessa diretoria ou das diretorias anteriores, a gente tem plenas condições e quem está subindo, se eu não me engano, subiu Barra, Inter de Limeira de São Paulo, Santa Cruz e o outro foi o MAC, né? O Maranhão. Então, sinceramente, claro que a gente tem que continuar criticando, mas não vamos entrar nessa, galera, não vamos entrar nessa. Eu sei que a nossa revolta é grande, eu também fico revoltado, mas não entrem nessa porque a gente leva mais toxicidade ainda para o clube, né? Já não bastasse essa terrível diretoria, já não bastasse esse rebaixamento humilhante, se a gente entrar nesse ciclo, né, que ele é muito fomentado inclusive por redes sociais, porque isso dá engajamento, né? Isso dá muito engajamento, página de rivais, página também do próprio Paysandu. Então, essa toxicidade aí, ela adiciona, ela acaba adicionando ao que já está muito ruim no clube, que é a gestão. Então, obviamente que a gente vai criticar, mas eu creio que a gente não pode entrar nessa de terra arrasada. É o quê?
vamos fazer as críticas à diretoria, vamos se reerguer, reorganizar o clube, né? Se houver um movimento de impeachment, de renúncia, né? A gente pode gravar um outro vídeo sobre isso, né? Isso tem que estar muito bem mobilizado para, eventualmente, isso sendo um sentimento do torcedor, para que a oposição, que quase não, desculpa, que quase não tem na Curuzu, possa reacender, mas isso é uma outra questão, né? Mas nesse momento eu creio que a gente, né, calma que o andor é de barro, não é para tanto, né? Se desesperar achando que a gente já vai para D, né? Que é isso, galera. Bora olhar aqui os times da Série C, a gente trabalhar direitinho, né? Eu também vou gravar um outro vídeo sobre isso. Eu acho que a gente já tem que desmontar o time já agora e já pegar os jogadores que foram destaque na Série C. Não são jogadores que vão cair agora, que caíram, não. É esperar terminar essa segunda fase aqui da Série C. Terminou a segunda fase, já pega os que foram destaque para já formar um time competitivo, porque se for deixar para formar um time lá em dezembro, todos os tubarões já vão estar de olho, né? Terminou a temporada de A e B, tu acha que eles não vão querer pegar jogador que se destacou da C, né? Pelo menos os clubes da B vão pegar jogadores que se destacaram na C. Então, eu acho que agora esse é o momento, setembro, outubro, de tentar fazer isso, mas a gente vai gravar um outro vídeo aí a respeito, né? Então, sim, essa diretoria é terrível, esse grupo político é terrível, assim como os anteriores também, né? Mas a gente não pode entrar nessa, afinal é aquela história. Infelizmente, o clube não é do torcedor. O clube Paysandu é de um grupo fechado. Isso vale para Paysandu, para Remo, para Náutico, para Ceará, para São Paulo, né? Para qualquer associativo do Brasil. Infelizmente, o clube não é da torcida. Agora, o Paysandu, né? Enfim, aquela imagem de Paysandu, né? O time, enfim, toda a marca Paysandu, essa sim é da gente. E a gente tem que defender isso, apesar de todas as críticas que a gente tem à diretoria. Mas eu quero saber a tua opinião. Tá preocupado, né? Acha que na Série C a gente corre sérios riscos ou não? Se organizando direitinho, a gente não passa muito tempo na C e volta para B para realmente lutar com a grandeza que o Paysandu tem e não passar por esse rebaixamento aí humilhante. Quero ver a tua opinião. Legal? Forte abraço, tchau, tchau. Saudações bicolores, papão.